Boa noite a todos e a todas. Bem, a nossa palestra de hoje é uma espécie de complemento ou continuação do que foi a nossa palestra em maio, a nossa última palestra, que aconteceu em maio desse ano. Então, desde já, eu aviso que para quem não assistiu à palestra anterior, cujo tema é 1 mais 1 é sempre mais que 2, já fica a dica. Eu acho que essa palestra já está no YouTube, eu acho que se não tiver, é possível que tenha aqui na Seja, porque de certa forma a gente vai dar uma continuidade às discussões. Foi uma forma de eu elaborar um pouco a frustração, porque boa parte das discussões eu não consegui chegar, particularmente as reflexões que o Alírio Cerqueira Filho traz a respeito da questão da inteligência interpessoal, da importância de desenvolvermos essas habilidades sociais para aprimorarmos a convivência humana, estabelecermos uma convivência humana mais saudável. Então, uma forma de eu elaborar a minha frustração, porque eu não consegui avançar nas discussões na palestra anterior, foi, de certa forma, assumir uma continuidade, aprofundar um tanto mais as discussões a respeito desse grande desafio para todos nós, que é sabermos conviver bem, sabermos lidar com o conflito que a convivência humana inevitavelmente nos coloca, os desafios que ela comumente nos apresenta. Então, desde já, para quem não assistiu à última palestra, eu deixo a dica para que possa entender, de certa forma, os encaminhamentos das discussões de hoje, que também possa assistir à palestra anterior. E aí nós já vamos iniciar com o Alírio Cerqueira Filho no livro Inteligência Emocional. Na terceira parte desse livro, o Alírio ele vai dar uma atenção especial à questão da inteligência interpessoal. Comumente, o nosso Ocidente fez uma correlação muito superficial ou estreita, no sentido de enquadrar a inteligência no nível apenas da intelectualidade. E aí, com o decorrer do tempo, a gente foi vendo o quanto esse conceito é insuficiente. Uma pessoa, por mais que ela possa ter uma habilidade cognitiva desenvolvida, consiga trabalhar, ter raciocínio lógico interessante, a dimensão da intelectualidade bem desenvolvida, não necessariamente pode ser quase que um semi-analfabeto na convivência humana. Então, esse conceito de inteligência interpessoal acabou se desenvolvendo em inúmeras searas, inclusive nas organizações. Às vezes a gente olha um currículo profissional de alguém, vê que uma pessoa gabaritada, tem graduação, às vezes mais que uma graduação, tem mestrado, tem doutorado, muito qualificado enquanto títulos acadêmicos. E quando vai para a experiência de ter que trabalhar em equipe, de ter que lidar com conflitos, ter que administrar pessoas, ter que gerenciar uma equipe, se coloca, de fato, como uma pessoa inabilitada para lidar com os desafios que a convivência humana coloca. Porque exercitar, nos desenvolvermos profissionalmente também exige de nós, em nossas profissões, essa habilidade de saber lidar com o outro, de encarar os desafios, que os temperamentos diversos, que as visões de mundos diferentes, as maneiras como cada pessoa percebe as situações, fazem as suas leituras de vida, como essa diversidade se coloca desafiadora em qualquer que seja a seara. A gente trouxe um exemplo simplório da seara profissional, de pessoas infinitamente gabaritadas e que, às vezes, não conseguem parar em emprego nenhum pela sua dificuldade em ter que lidar com essa diversidade humana que qualquer cenário social nos convoca. E isso é o desafio para o nosso trabalho na Casa Espírita, esse é o nosso desafio para as nossas relações sociais, é o nosso desafio muito mais particularmente diante da convivência em nossos lares, com a nossa família, que é, se poderíamos dizer, se todas as outras experiências são desafiadoras, a experiência do estar em família talvez seja uma das mais desafiadoras. Porque comumente é lá que estão os nossos desafetos, de experiências outras de vida, comumente é lá onde estão os nossos calos emocionais, é onde é o grande foco das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos. Então, a família, de fato, acaba sendo um desses espaços sociais mais desafiador para todos nós. Então, trabalharmos ou desenvolvermos cada vez mais essa inteligência interpessoal faz com que cada um de nós deixe a sua contribuição para tornar o cenário social um tanto mais harmonioso
e mais pacífico. E aí a Lírio traz algumas observações, logo no início do capítulo, que eu, de certa forma, vou apresentar novamente. Já havia falado disso na palestra anterior, mas eu acho que cabe uma retomada. Quando ele nos diz o seguinte: o primeiro passo para o aprimoramento dos nossos relacionamentos com os outros é aprimorar o relacionamento que temos conosco. A partir do desenvolvimento do autoconhecimento, da automotivação e do autodomínio, a inteligência interpessoal surge espontaneamente, sem esforço de nossa parte, como uma consequência natural da boa relação com nós mesmos. Então, essa poderíamos dizer que é a premissa básica. Sabe por que é difícil conviver com os outros, gente? Porque é difícil conviver consigo mesmo. É difícil aceitar os defeitos, as limitações dos outros, porque nós temos imensa dificuldade de reconhecer isso conosco mesmo. É difícil nós amarmos os outros com dignidade, com respeito, com paciência, com tolerância, porque dificilmente nós fazemos isso conosco mesmo. Então, às vezes, é de uma relação muito adoecida que nós temos com o nosso auto-amor, que a gente acaba se atrapalhando no halo-amor, que é esse amor que nós estabelecemos no estar com o outro. Então, nós precisamos, como uma premissa básica para desenvolvermos a nossa inteligência interpessoal, cuidarmos de desenvolvermos essa habilidade que nos custa tanto, que é a do autoconhecimento, da automotivação e do autodomínio. Porque, às vezes, não é necessário, não se faz apenas necessário se autoconhecer. Porque a gente pode até se conhecer minimamente, isso por si só já é um desafio enorme. Basta a gente encarar o desafio que é a obra psicológica de Joana de Ângeles, para a gente entender o quanto esse processo é difícil para todos nós. Então, só conhecer aonde estão as nossas potências, aonde estão nossas limitações, aonde moram nossas encrencas, as nossas amarras emocionais, por si só não é suficiente. Eu preciso conhecer, eu preciso estar automotivada para me transformar, para empreender essa reforma íntima e, acima de tudo, ter um autodomínio. Porque eu adoro utilizar esse exemplo, porque esse exemplo é a minha cara, eu já escancarei isso aos 4 ventos. Não é suficiente eu me reconhecer como uma pessoa agressiva. Eu preciso, a partir desse conhecimento, estabelecer como é que eu vou trabalhar essa minha energia. Como é que eu vou permitir agora que essa energia, que pode ser uma energia muito devastadora, para mim, para as minhas relações, para o meu adoecimento físico, mental, para o meu adoecimento nas relações com as pessoas, como é que eu vou administrar isso que me pertence, que me caracteriza, de uma forma que eu possa transmutar isso positivamente. Então, conhecer e se automotivar para que aquilo não nos devaste. E, a partir desse conhecimento, como é que a gente vai estabelecendo as transformações necessárias? Isso é no campo, tanto da automotivação como do autodomínio. Porque, sabendo agora que eu sou agressiva, eu preciso estar muito mais vigilante, eu preciso estar com muito mais atenção, principalmente diante de um conflito com o outro, seja em casa, seja no trabalho, seja nas minhas relações. E, a partir dessa autovigilância, a gente acaba se tornando pessoas muito mais prudentes ou muito mais humildes. Que quando a gente reconhece as nossas limitações e, comumente, como a gente ainda tem um autodomínio muito fragilizado, a gente vai resvalar em erro. A gente vai ainda cometer muitos equívocos. Mas, quando a gente olha para isso com muita humildade, reconhecendo ainda as nossas limitações, que são muitas, a gente vai magoar o outro, mas vai ter a humildade de dizer: me desculpe, de fato eu sou uma pessoa, muito agressiva, ainda tenho um domínio muito fragilizado com relação às minhas emoções, fui muito destemperada, a minha intenção não era essa, eu não queria falar daquela forma, por mais que eu quisesse transmitir aquela ideia, aquela forma não foi a mais adequada. Isso é exercício. Isso não vai cair do céu como um milagre. Isso é atividade nossa de cada dia. É cada um se autoconhecendo nesse trabalho desafiador que é, se automotivando, porque o nosso trabalho aqui, independente de qual seja a trajetória de cada um de nós, com as suas especificidades, o nosso trabalho aqui é se tornar uma pessoa melhor.
E nós precisamos nos automotivar frente a essas mudanças que são necessárias. E não levar o ditado do berço ao túmulo, pau que nasce torto nunca se endireita. Que a gente já tem feito isso há sei lá quantas encarnações. Então, nesse processo de automotivação, é a gente encontrar a energia interna para se dizer, vim aqui para me apresentar, ao final dessa existência, uma alma melhorada em relação a que aqui chegou. Esse é o propósito de todos nós. E vai caber a cada um esse trabalho hercúleo, que é, de fato, se autotransformar, trabalhar o autodomínio com relação a inúmeras encrencas que ainda nos compõem. E a Lírio ainda nos coloca. A inteligência interpessoal está toda baseada no amor, em respeitar os outros, em tratá-los como gostaríamos de ser tratados. E aí é a máxima que Jesus nos apresentou, é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E particularmente, eu acredito que se a gente pudesse, de fato, colocar isso como uma prática diária em nossas vidas, de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, gente, bastaria isso, para a gente poder se transformar enquanto humanidade. Uma máxima muito simples, reiterada por Jesus inúmeras vezes em seu Evangelho. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Porque quando a gente se coloca nessa condição de nos colocarmos com essa expressão de cuidado, do mesmo jeito como a gente gosta de ser cuidado, como a gente gosta de ser julgado, tratado, fazer isso em relação ao outro já nos ajudaria absurdamente para trabalharmos esses nossos desafios diários que a convivência humana nos apresenta. E é a partir dessas premissas que o Alírio coloca, dessa necessidade de autoconhecimento, automotivação e autodomínio, como premissas básicas para que a gente possa desenvolver a inteligência interpessoal, e aí ele vai nos apresentar diversas habilidades sociais, que são necessárias para que a convivência humana se apresente cada vez mais de forma saudável e harmoniosa. E ele divide em 4 habilidades: a capacidade de vinculação, a capacidade de administrar conflitos, a capacidade de liderança e a capacidade de trabalhar em equipe. Nós não vamos nos debruçar em todas essas capacidades, vamos dar os destaques em algumas que nós achamos mais importantes para poder pontuar na noite de hoje, mas desde já eu deixo a indicação da leitura. Acho que vale muito estar aqui no livro A Inteligência das Emoções, do Alírio Cerqueira Filho, é a 3ª parte desse livro que ele se debruça sobre inteligência interpessoal. E aí, quando ele vai nos apresentar essas capacidades que estão relacionadas às aptidões sociais, ele vai nos pontuando como o nosso comportamento se apresenta quando ele está intencionalmente relacionado às nossas experiências egóicas ou ao movimento essencial. Então, a partir dos desafios que a convivência humana me apresenta, eu posso adquirir atitudes, maneira de me comportar, de fazer a leitura a respeito daquelas situações, utilizando esse que a gente chama o nosso eu inferior, que é quando a gente comumente trata a nossa vida, trabalha os nossos desafios das relações da maneira mais egóica possível, ou se nós já tivermos um tanto mais de maturidade emocional e psicológica, a gente acaba encarando essas experiências com o movimento do ser essencial, que Joana nomeia na sua obra psicológica como self. Então, nós temos essas 2 energias. Infelizmente, no patamar evolutivo que nós estamos, nós funcionamos muito mais com o nosso eu inferior do que com o nosso eu superior. Mas quando a gente se analisa enquanto integralidade, essas 2 coisas nos compõem. Esse anjo interno a qual faz referência o Evangelho, essa luz que todos nós temos, que Jesus bem assim nos colocou, é o nosso self. É o que a gente tem de mais puro, mas infelizmente é o que a gente ainda menos desenvolveu. E nas nossas experiências, porque ainda estamos muito mais ligados à experiência do orgulho,
do egocentrismo, infelizmente, a gente ainda utiliza muito mais esse nosso eu inferior diante dos desafios que a vida nos apresenta. Então, o Alírio, ele vai fazer com que a gente reflexione quando nós utilizamos esse eu inferior, como é que a gente resolve as situações, como é que a gente se porta diante das situações, e quando a gente utiliza esse eu que ele chama do eu essencial, eu com E maiúsculo, como é que a gente comumente se porta. E eu acho que ele traz algumas reflexões que eu acho muito ricas, que eu acho que vale a pena a gente dar uma atenção especial na noite de hoje. Primeiro, vamos para a capacidade de vinculação. Nisso, ele faz a leitura de como é que nós estabelecemos os nossos vínculos com os outros. Se a gente for estabelecer uma relação de vínculo com os outros, utilizando esse nosso eu inferior, esse nosso ego atrapalhado, ainda profundamente vaidoso, orgulhoso, egocêntrico, a gente pode, tanto numa perspectiva, desenvolver um vínculo baseado no desamor, ou desenvolver um vínculo baseado no pseudo-amor. E aí ele coloca que quando a gente desenvolve um vínculo baseado no desamor, são essas relações que são muito corriqueiras. Da pessoa que estabelece um vínculo com o outro, mas não respeita o gosto do outro, não respeita a maneira como o outro funciona e pensa. Geralmente acaba estabelecendo relações profundamente abusivas, onde só a minha verdade é a que está certa. Nem parece com a gente isso, né, gente? Se brincar, se a gente for analisar ao pé da letra esses relacionamentos que o Alírio nos coloca, a maioria de nós ainda está nessa experiência egóica de estabelecimento de vínculo no desamor. Porque comumente nós estabelecemos uma relação com o outro, a gente diz que gosta, que quer bem, se o outro for subordinado à nossa vontade, fizer só o que a gente quer, não nos contrarie e sempre balança a cabeça concordando com aquilo que a gente coloca. Isso é uma relação de opressão. E quem não acha que isso é uma relação de opressão, reflitam. Porque isso é um relacionamento abusivo. Isso é subordinar a vontade do outro à minha vontade. Isso é violência psicológica. E quando não se chega a uma violência física. É por isso que o Alírio coloca dessa forma. Ele diz o seguinte: na conexão com o desamor, caracterizado pelo extremo egoísmo e egocentrismo, que a gente nem tem, né? Obtemos como resultado a crueldade, gerando na relação com os outros a violência, o desrespeito, maus tratos, agressividade, ressentimento, vingança, ódio. É tudo que a gente não sente, né? Para não dizer o contrário. Lendo isso e vendo as possibilidades da gente se vincular com as pessoas de maneira mais diferente possível, dizer, meu Deus, como as nossas relações ainda são rasteiras. Como as nossas experiências de amor ainda são primitivas, egoístas, agressivas. Porque comumente a gente gosta, até o outro não pisar no nosso sapato, até o outro não nos apresentar uma contrariedade, até o outro não nos discordar da gente. Porque se nós já desenvolvemos uma habilidade de contenção para não chegar à violência física, muitos de nós ainda transitamos pela violência psicológica, de não desrespeitar. E o pior de tudo, por isso que é importante, a gente vai entendendo o porquê, que para desenvolver a inteligência interpessoal, a gente precisa desenvolver essa compreensão do autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente está nessa relação com o outro e a gente diz que ama. E, sinceramente, a gente acredita que ama. E, intencionalmente, a gente dá resposta para essas relações abusivas dizendo que é cuidado. A gente arruma uma desculpa que diz que a gente sente ciúme porque a gente ama. Porque as experiências de ciúme podem manifestar uma relação de cuidado. Olha que loucura, a que ponto a gente chega de achar que ter ciúme, que desconfiar do outro, né, que está cercando a vida do outro, fiscalizando a vida do outro, é uma experiência de cuidado. Mas muitos de nós acreditamos nisso. E acreditamos que só sentimos isso porque a gente ama o outro. E aí, quando a gente lê e diz, isso daqui é uma experiência de desamor, porque está sendo muito mais alimentado pelo nosso egoísmo, pelo nosso egocentrismo, do que por uma relação de cuidado em relação ao outro.
E aí ele já não fica aí, ele ainda vai mais, né? Porque isso é o que eu digo, que é o desamor. O desamor é a experiência mais escancarada. E nem essa a gente enxerga direito. Nem essa. A gente está lá oprimindo, agredindo, desrespeitando, maltratando. E mesmo assim, quando a gente faz a coisa errada, eu ia dizer uma coisa que não deveria, quando a gente faz o equívoco, quando a gente comete o equívoco, a gente vai com a cara lavada pedindo desculpa, é porque não é bem assim. Quando alguns corajosos tomam a iniciativa de pedir desculpa. Porque às vezes nem isso a gente se dá o trabalho de fazer. A gente erra, às vezes tem um mínimo de dor na consciência, sabe que está errado e nem sequer a dignidade de voltar e pedir desculpa, assim a gente o faz. E aí, quando não é essa experiência que a gente diz que é uma experiência mais escancarada, né, é uma manifestação egóica mais escancarada, a gente vai para outra experiência que é a face mascarada do ego. Que é o que o Alírio coloca como a experiência do pseudo-amor, que comumente, diz ele, está relacionada às nossas experiências ligadas ou ao sentimentalismo ou ao fingimento. Porque às vezes a gente nem se coloca de maneira agressiva, a gente até bota aquela capinha de bom moço, de boa moça, fingindo que gosta do outro, que respeita o outro, que está na relação de cuidado com o outro, mas no final das contas, a nossa intenção é se aproveitar do outro. Então, enquanto o outro está me servindo, eu estou fingindo que estou numa relação saudável, tranquila e respeitosa. Essa é uma experiência de pseudo-amor. Mas aí ele vai além, porque além dessa experiência, tem uma outra experiência, que é a experiência, como ele coloca, do sentimento de indiferença. Às vezes nós estamos tão adoecidos no nosso egocentrismo que a dor do outro não nos faz nem cócegas. E nós estabelecemos um vínculo dessa forma. Às vezes são pessoas que estão, mesmo numa relação direta conosco de convivência, e parece que aquela pessoa para a gente nem fede nem cheira. Gente, essa é a experiência mais fria que a gente pode estabelecer no vínculo com o outro. Mais fria. Porque quando a dor do outro não nos mobiliza, imagina o nosso grau de adoecimento íntimo. Imaginemos o nosso grau de adoecimento íntimo. E muitos de nós funcionamos assim. E se pasmem, e pasmem-se com as pessoas de dentro de nossa casa mesmo. Dos nossos vínculos mais próximos. Então, essa é uma das maneiras adoecidas, como ele bem coloca, de nós nos vincularmos com as outras pessoas. Mas aí ele ainda traz algumas outras observações que eu acho muito profunda, que de certa forma também nos apresenta como a gente se auto-boicota mesmo, no sentido de escamotear, né, as nossas encrencas, de escamotear as nossas limitações, o nosso lado mais sombrio de si mesmo. E às vezes a gente se coloca na relação com o outro, nessa espécie de pseudo-amor, de achamos que nós estamos cuidando, porque a gente está cuidando porque a gente tem pena daquela pessoa, onde na maioria das vezes o que nós estamos fazendo é vivenciando um sentimento de culpa muito atrapalhado. Olha que observação interessante essa que a Alírio nos traz. Ele coloca o seguinte: na conexão com o pseudo-amor, da face mascarada do ego, o indivíduo tem uma postura sentimentalista diante das necessidades do outro. Esse movimento é caracterizado pelo sentimento de dó ou pena dele, que é visto como um coitado, fato que o leva a querer resolver o problema do outro. O que o motiva é um sentimento de culpa ou um senso de obrigação. Ele ainda vai mais além. Pessoas assim sentem-se culpadas por problemas sociais ou por dificuldades que acontecem a outrem e julgam-se na obrigação de resolver seus problemas. Esse movimento tem relação com o mecanismo do Marte, bonzinho, visto como aquele indivíduo que, por não aceitar os seus conflitos, foge de si mesmo praticando a filantropia. Uma leitura dessa, para mim, assim, é um tapa de luva de pelica. Porque muitos de nós mascaramos os nossos serviços caritativos,
mascaramos as nossas práticas de caridade, de amor ao próximo, de cuidado, como experiências que estão muito mais mascarando os nossos conflitos, fazendo com que a gente fuja de si, querendo compensar os nossos sentimentos de culpa, achando que isso é amor ao próximo. Olha que coisa complicada. E muitas vezes a gente se atrapalha nesses processos. Porque comumente, sabe o que é que a gente faz? Quando a gente desenvolve isso que eles chamam de pseudo-amor, quando o outro não corresponde às nossas expectativas, a gente se frustra. Se brincar, a gente vai lá e passa na cara pelaquela ajuda que a gente fez. Essa é a experiência mais comum. Ou então, a gente está lá bem devotado, né, naquele trabalho, lá na casa espírita, se achando, porque está indo de segunda a sexta-feira para fazer caridade, onde no final das contas está querendo, através da prática da filantropia, mascarar os seus sentimentos de culpa, que nem sequer sabem, porque é muito movimento inconsciente isso, e negligencia a sua verdadeira missão, que às vezes é no lar, que às vezes é com aquela pessoa que está lá na sua casa, e que você não quer encarar que aquela relação é a relação que você veio nessa encarnação, para ter que resolver, para ter que dar atenção, para ter que dar cuidado, para exercitar amor, porque você não quer encarar isso, você foge de casa e vai para o trabalho externo. Gente, pelo amor de Deus, não me interprete mal, até porque vai ter reunião de colaboradores da SEJA semana que vem. Eu não estou dizendo que é para vocês abandonarem a filantropia, porque senão o João, que não está aqui, não sei se o João está acompanhando a gente pela internet, e o pessoal da diretoria da SEJA vai simplesmente me expulsar dessa casa. Brincadeira, não vão, claro que não, são caridosos. Não interpretem errado, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é que o trabalho caritativo precisa ser desenvolvido pelo movimento essencial do nosso ser. E para isso a gente precisa se trabalhar. Para isso a gente precisa se conhecer. Sabe por quê? Porque quando a gente faz isso, esse trabalho ganha um real significado existencial e espiritual em nossas vidas. Isso sim vai fazer diferença em nossas vidas. Isso sim vai fazer completa diferença na casa espírita. Na casa espírita, nos nossos lares, no nosso trabalho, lá no templo evangélico, lá na igreja, aonde quer que a gente transite. Quando eu trabalho o real sentido dessa caridade, desse trabalho filantrópico caritativo que eu estou desenvolvendo, conectado com o movimento essencial do meu ser, e não para mascarar os meus conflitos, aí sim aquilo ganha potência, poderíamos dizer assim, aonde quer que eu me apresente. E aí, para exemplificar isso, eu trago uma fala, nada mais, nada menos, do que Divaldo Franco, e que para mim foi muito exemplificativa para essa reflexão. Eu vou trazer um trecho de uma conversa de Divaldo que ele mesmo nos relatou. Isso está não sei se foi uma conferência que Divaldo fez, com aquele texto de Joana de Ângeles, que ela fala da importância de se qualificar, espiritizar e humanizar na casa espírita. Quem nunca teve acesso a esse texto, acho que é um texto que vale a pena, né, a gente ler. E aí Divaldo traz esse relato que eu achei precioso. Ele diz o seguinte: visitei uma instituição e uma senhora me disse: ah, Divaldo, não aguento mais. Estou cansada de fazer caridade. Eu não aguento mais, é tanto pobre. E ele disse: minha filha, então deixe. E ela: como assim, Divaldo? O senhor está me mandando deixar de fazer caridade? Aparentemente poderia ser uma loucura, né? E ele respondeu: não, eu estou mandando você descansar, porque a caridade está lhe fazendo mal. Já imaginou a caridade fazer mal a alguém? Algo não está funcionando. Ou você está se exibindo sem o sentido de caridade, me perdoe a franqueza, pois lhe quero ajudar, ou você está saturada e precisa fazer uma pausa. Eu achei esse relato um relato muito significativo para que a gente possa entender, inclusive enquanto sentimento, para a gente saber fazer a diferenciação, quando a caridade que a gente está fazendo, ela é parte de um movimento egóico,
É aquela que a gente vai sempre arrumar uma desculpa para não ir para a casa espírita, para abrir mão do trabalho, porque brigou com cicrano, porque Beltrano não me compreende, porque fulano não me aceita. A gente sempre vai estar dando uma desculpa, ou porque aquela pessoa a qual a gente vai estar dando assistência é um ingrato, ou aquela pessoa a qual a gente está aí é uma pessoa difícil, como se a gente fosse bem facinho. A gente sempre vai estar dando desculpa. Esse tipo de caridade cansa. Porque ela está desconectada, ela está conectada aos nossos conflitos, às nossas encrencas. Querendo fazer uma compensação psíquica e emocional mal resolvida dentro de nós. Porque a partir do momento que eu assumo uma atividade para fugir de um problema, isso é um movimento egóico. É o ego querendo se esconder. E aí é óbvio que qualquer ação a partir disso, a gente vai estar num ambiente profundamente adoecido. Então, quando o Divaldo faz essa coisa, se a caridade está fazendo mal a alguém, alguma coisa aí não está funcionando. Isso acho que é uma reflexão para todos nós. Se a gente está atrapalhado no serviço que a gente se comprometeu a fazer, se sentimentalmente aquilo está nos perturbando, alguma coisa aí está errada. Porque o exercício do bem não está tendo ressonância no movimento essencial. Não é, de fato, nosso exercício de amor ao próximo legítimo que está permitindo que a nossa ação caritativa se movimente. Por isso que a gente precisa, de fato, estar de olho muito arregalado, porque não adianta eu estar dando atenção a todas as crianças dos asilos negligenciando os meus filhos em casa. É a partir de um exercício legítimo de amor aos meus é que eu vou compreendendo que cuidar dos outros também é cuidar dos meus. Eu não sei se eu consegui ser clara com relação a isso. Espero que eu tenha sido clara em relação a isso. Então, é quando a gente harmoniza, elabora, compreende os nossos conflitos, conhece os nossos movimentos, que a gente vai tomando consciência de como é que a gente vai se relacionando com o outro. Como é que a gente vai estar estabelecendo essas relações de vínculo? E o que particularmente me chama muita atenção nessa observação do Alírio é essa posição, muitas vezes, do mártir, gente, do salvador da pátria. Porque, às vezes, a gente tem a maior boa intenção, e eu coloco isso como maior boa intenção do mundo, porque a maioria de nós fazemos isso por completa ignorância de se conhecer, de fato, se reconhecer em profundidade. Porque muitas vezes a gente se coloca como aquele que é o resolvedor dos problemas da família. E a gente engole a vida do outro, engole as escolhas do outro, engole, inclusive, as consequências dos atos dos outros, achando que a gente está fazendo bem. E nós podemos fazer isso com os nossos filhos, nós podemos fazer isso, inclusive, com a vida do vizinho. E não é esse tipo, solidariedade não é isso. Solidariedade não é ocupar a vida do outro, no sentido de tomar as rédeas da sua existência. No sentido de ter que escolher o que é que ele precisa fazer. Por isso que cada vez mais a gente precisa estar muito atento a essas sutilezas. Porque às vezes a gente acha que está ajudando, a gente às vezes está atrapalhando. Porque está tirando a responsabilidade das costas dele. Se eu tiro a responsabilidade pelas escolhas do outro, como é que ele vai amadurecer? Quando der confusão mais lá na frente, vai passar na minha cara. Mas não foi você que disse que eu fizesse assim? Mas não foi você que disse que eu escolhesse isso? Mas papai e mamãe, não foi a senhora que me aperreou tanto para eu escolher essa profissão? Quando der encrenca e vai dar, se aquela profissão não for uma escolha do seu movimento essencial, vai passar na cara dos pais. O emprego que não conseguir, a frustração que tiver no trabalho, vai passar na cara dos pais. Eu sei que é muito desafiador, mas acredito que essa é uma experiência que a gente precisa olhar com um tanto de atenção. E aí nós fomos para um texto de Emmanuel, psicografia de Chico, chamado Respeito Mútuo, que eu acho que Emmanuel traz algumas considerações que eu acho riquíssimas para que a gente possa pensar juntos. Ele nos diz o seguinte: compadece dos que não pensam com as tuas ideias e não lhe encareces a vida em tua própria vida, afastando-os da senda a que foram convocados. Chamem-se pais ou filhos,
cônjuges ou irmãos, amigos ou parentes, companheiros e adversários, diante de ti, cada um daqueles que te compartilham a existência é uma criatura de Deus, evoluindo, cada qual no seu degrau. Ensina-lhes o amor ao trabalho, a fidelidade ao dever, o devotamento à compreensão e ao cultivo da misericórdia. Isso é dever nosso, de uns para com os outros. Entretanto, olha essa observação de Emmanuel. Não lhes cerres a porta de saída para os empreendimentos de que se afirmam necessitados. O que Emmanuel tem que dizer é que a gente precisa ensinar o valor do trabalho, a necessidade do respeito, a necessidade da compreensão, a fidelidade ao dever. Isso nós podemos tranquilamente. Isso é exercício de solidariedade. Isso faz parte do movimento essencial de ajuda ao outro. Porém, isso é o que nos cabe fazer nessa relação com o outro. O que a gente não pode fazer é, achando que está fazendo isso, eu agora vou decidir o que é que você tem que fazer da sua vida. Porque aí a gente tira do outro a responsabilidade e a missão que cabe a cada um cumprir nessa vida. E ele ainda coloca: habituamos-nos na terra a interpretar por ingratos aqueles entes queridos que aspiram a adquirir uma felicidade diferente da nossa. Entretanto, na maioria das vezes, aquilo que nos parece ingratidão é mudança do rumo em que lhes cabe marchar para frente. Para mim, isso é uma lição profunda que Emmanuel nos oferta. Muitas vezes, o que o outro faz, que está em discordância com aquilo que a gente acha certo, que a gente acha que é o bem, que a gente acha que deveria ser a decisão acertada a se fazer. Quando o outro não segue aquilo que a gente quer, o que é que a gente joga na cara? Que é um ingrato. Se brincar inconscientemente, fica torcendo para que a vida dele dê errada. Porque se a vida dele der errada, se mais na frente der um tropeço, a gente vai dizer como? Eu não lhe disse, tanto que eu abri seu olho, tanto que eu lhe avisei. E acha, gente, muitas vezes a gente acha que isso é amor. Infelizmente, por pura ignorância de não se autoconhecer. Quando Emmanuel vem dizer que muitas vezes aquilo que nos parece ingratidão é mudança do rumo em que lhe cabe marchar para frente. Olha o que ele coloca. É mudança de rumo que lhes cabe marchar para frente. Quer dizer que se ele escuta esse conselho translocado, que muitas vezes a gente se achando dono da verdade quer dar, vai atrapalhar a sua marcha. Diga se isso não é um exercício de responsabilidade diante da convivência humana, qual seja ela a relação que a gente esteja estabelecendo com o outro. E aí é por isso que o Alírio traz uma observação que eu acho muito oportuna, quando ele nos diz o seguinte. Olha só que essa observação, quando a gente faz um estabelecimento de vínculo com o movimento essencial, ele coloca: a vinculação baseada no movimento essencial é a maneira proativa, inteligente emocionalmente, em que o que direciona a vinculação é a nossa essência de amor. Diante das necessidades do outro, o indivíduo tem uma atitude de solidariedade, empatia e compaixão. Isto é, ele se coloca no lugar desse outro, vendo como um ser em evolução tal quanto ele, com as mesmas necessidades de amar e de ser amado e de conquistar a felicidade e a plenitude. Ele faz o melhor que pode para ajudar o outro, sem querer resolver o seu problema, pois não é essa a sua função. Cada um precisa desenvolver a responsabilidade de cuidar de sua própria vida. Isso é exercício de autonomia. E que no estágio evolutivo que nós estamos, nós já deveríamos estar muito mais conscientes disso. Porque a gente tanto iria atrapalhar menos a nossa vida, porque quando eu me ocupo mais da minha vida, quando eu me ocupo em cuidar mais das minhas questões, em resolver mais os meus conflitos, mais eu me habilito para poder lidar com o outro de maneira mais amadurecida.
E também deixa de atrapalhar a vida dele, de querer comandar a vida dele, de estar sempre opinando o que o outro precisa ou não fazer. E ele ainda complementa. Cada um de nós necessita se responsabilizar pela própria vida. Toda ajuda é muito valiosa, desde que essa responsabilidade não seja suprimida. Com tal postura, o indivíduo simplesmente ajuda o outro a se ajudar. Isso é solidariedade. Porque se eu quiser ajudar o outro, tomando a responsabilidade que lhe cabe, isso é servilismo. Isso não é solidariedade. Isso é impedir que o outro desenvolva a sua autonomia. Isso é deixar que o outro viva a sua vida de maneira amadurecida. Então, particularmente, esse tipo de exercício faz com que nós exercitemos de maneira mais concreta o respeito ao outro. Quando a gente consegue, de maneira mais clara, estabelecer aonde é que está o limite da minha ação, até onde cabe a minha responsabilidade, até onde a opinião do outro vai interferir na minha vida ou não. Porque muitas vezes tem isso. Às vezes nós nos desenvolvemos nas nossas relações interpessoais de maneira tão dependente, tão fragilizada, porque a gente foi super protegido, porque ninguém deixou que a gente tomasse as responsabilidades com relação às nossas vidas, que quando a gente está, mesmo na fase adulta, a gente é aquele que não consegue se brincar e no centro da cidade se alguém não for do lado, ocupando, dando o braço. Se brincar, só falta atravessar a mão. Não vai para uma consulta médica se não for acompanhado de alguém. Não toma uma decisão, por mais simples que seja na vida, se não pedir a opinião do outro. Diga se isso não somos nós. Somos nós. Nesse nosso lugar atrapalhado de não saber dar conta da nossa própria vida. E, por causa disso, a gente precisa cada vez mais estar atento de como é que a gente está se movimentando nessa relação com o outro. Olha o que o Alírio nos traz quando ele vai problematizar em relação à capacidade de administrar conflitos. Ele coloca que, comumente, o conflito ele é resultante do nosso orgulho e do nosso egocentrismo. Então, geralmente, a gente estabelece, e aí esse conflito é óbvio numa perspectiva negativa, né? Porque o conceito de conflito ele é muito mais amplo do que essa ideia que a gente tem. Porque conflito, enquanto crise, é aquele lugar que vai nos mobilizar, vai empreender mudanças, transformações necessárias. Mas na perspectiva que ele está trabalhando o conflito aqui, é nessa perspectiva mais negativa mesmo. Ele coloca que esse tipo de conflito, desse embate que a gente estabelece com o outro, dessa discussão, dessa animosidade que a gente estabelece na relação do outro, comumente é resultante ou do nosso orgulho ou do nosso egocentrismo. E a maneira como a gente vai responder ou vai administrar esses conflitos na nossa vida também vai depender se vai estar relacionado ao nosso movimento egóico ou ao nosso movimento essencial. E ele coloca que tanto a gente pode fugir ou encarar os conflitos, responder aos conflitos de maneira reativa ou de maneira passiva. De maneira reativa é quando a gente vai para o embate. É quando aquela pessoa que nos confronta, que nos apresenta uma ideia contrária, a gente já vai e encara de maneira agressiva esse conflito. Também a gente pode assumir isso de maneira muito passiva também. E eu achei muito interessante essa abordagem que o Alírio traz a respeito disso, porque isso acaba sendo um movimento muito sutil do nosso ego. Às vezes a gente se engana, e muitas vezes a gente se engana mesmo, gente. Achando que aquele problema está resolvido, achando que aquele conflito foi dissolvido, onde na maioria das vezes, sabe o que a gente faz? Opa, coloca ele para debaixo do tapete. E isso vai estourar de alguma forma mais lá na frente. Olha que observação interessante quando ele nos coloca. Quando o indivíduo se identifica com a face mascarada do ego, há uma tendência para se passar por cima das causas dos conflitos. A pessoa que age assim tende a anular os seus sentimentos para evitar o conflito imediato, achando com isso que está impedindo o seu surgimento. Então, é aquele que acha que o problema foi resolvido, inclusive porque a discussão acabou. Quanto de nós, inclusive, temos muita dificuldade de estabelecer um diálogo? Quando começa um negócio a apertar, a gente já foge. Ou a gente corta a conversa,
Ou a gente se cala para o outro também parar de falar, e aí a gente, né, achar que acabando a discussão acabou o problema. Isso é passar por cima do conflito. Porém, isso acaba, de maneira indireta, estourando de alguma forma. Ou a gente fica num relacionamento de subserviência, se anulando enquanto pessoa nessa relação, e achando que está... Eu sempre tenho uma frase que eu sempre digo assim: eu sou muito cismada com família que não briga. Não sei se é porque eu tenho uma família grande e ela sempre me ajuda nessas experiências conflituosas. E quanto a gente cresce nessa experiência conflituosa, eu sou imensamente grata pela família diversa que Deus me deu. Assim. Eu acredito que eu devo ter apelado muito no plano espiritual para ter nascido nessa família, de inúmeras diferenças, de idade, de geração, de religião, de maneira de se comportar, de temperamento, que você puder imaginar. Minha casa, meu lar, minha família é um laboratório humano riquíssimo. E por quê? Porque me dá muito trabalho. Nos dá muito trabalho. Toda família que dá muito trabalho, ela impulsiona o nosso crescimento se a gente quiser aprender. Isso é a experiência mais rica. Uma família que as pessoas discutem, que todo mundo, né? É cada um no seu canto, cada um vive sua vida sem muito compartilhamento, sem muitas trocas. Eu tenho medo de uma família. Eu digo Rafaela, tá? Eu tenho medo de uma família assim. Eu tenho muito medo de uma família assim. Porque é uma família que não nos mobiliza. E ainda nós não estamos em condição, só quem tem a exceção da exceção, como o caso de algumas famílias missionárias, que é a exceção da exceção. Como eu não acredito que a maioria de nós somos a exceção, a gente está na regra, comumente para o nosso plano, mundo de provas e expiações, nós somos pessoas encrencadas. E coletivamente falando, familiarmente falando, nem se fala. Frente a essas questões, são os conflitos familiares que nos mobilizam a sermos pessoas melhores. Porque é na contradição, é na crise, é no confronto, que eu saio do meu lugar comum, que eu deixo de ser onipotente, de querer ser a dona da razão, de exercitar a tolerância, de ter paciência que o outro pense diferente de mim. E mesmo assim eu vou conviver, eu vou aprender a amar, a gente vai aprender a, de fato, conviver. Um lar sem crise, sem conflito, sem embate, sem a gente poder exercitar isso, utilizando da melhor forma possível essas experiências, a gente pode ou devastar o nosso lar, ou a gente pode glorificar o nosso lar, a depender do que a gente vai fazer com essas experiências. Então, não é no sentido de todo mundo sair daqui e agradecer e achar bom, porque todo dia tem uma briga em casa, não, tá? Não vamos para o reducionismo, porque eu já sei que tem algumas mentes aí que estão pensando que eu estou dizendo isso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que, no nível evolutivo que nós transitamos, é a coisa mais normal do mundo as famílias terem conflitos. Coisa mais normal do mundo. E isso é o que irá permitir que a gente consiga evoluir. E não sou eu que estou dizendo isso, não, tá? Olha que observação interessante, essa que Emmanuel nos traz. Tem uma de Emmanuel e tem outra de Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, no capítulo que Joana fala sobre vida social. Olha que observação bacana essa que Joana nos traz. Ela diz assim: ninguém se deve afastar do convívio com o seu próximo. Ele é a oportunidade para se testar a tolerância e o amor, a gentileza e a fraternidade. Se a gente quiser evoluir, não nos apartemos dos nossos. Nós precisamos fazer a leitura do que é que esse conflito está querendo me ensinar, o que é que essa experiência está me convidando a aprender, qual é a encrenca que eu vim resolver com esta criatura, que há sei lá quantas vidas a gente está nesse chove não molha e não se resolve. Todos nós viemos com, ou a maioria, a gente veio com isso anotado na nossa cadernetinha espiritual. Muitos viemos aqui resolver encrencas familiares, de relacionamentos, de convivência humana. Para quê? Não é só para espiar, não, tá, gente? Não é só para sofrer, não. É para crescer. Porque quando eu começo a aceitar o outro, quando eu tenho mais paciência, que eu já sei, assim, eita, fulano, eu já sei como é o jeito de fulaninha.
Sabendo como é o jeito de fulaninha, com aquela fulaninha eu já vou falando de maneira mais doce, com um pouco mais de paciência, porque eu sei que fulaninha tem um pavio curto. Com aquela outra beltraninha, né, que tem uma alma mais dulcificada, e às vezes assim é aquela pessoa do corpo mole, que não tem muita disciplina, a gente já vai com estratégia diferente na relação. Me diga se no desenvolvimento dessas habilidades a gente não vai aprender a conviver com as outras pessoas. O grande problema, talvez o maior problema, o maior desafio da convivência humana, é porque comumente a gente se coloca como uma referência de verdade, a gente se coloca como donos da razão, a nossa maneira de enxergar o mundo e de fazer a leitura sobre as situações, independente de qual seja, na política, em relação à sexualidade, em relação à educação de filhos, em relação à religião, a gente sempre se acha que a opinião mais verdadeira ou a opinião mais superior, a nossa religião é superior, a maneira como a gente encara as dinâmicas sexuais é a maneira certa de funcionar, a maneira como eu educo meus filhos é a maneira mais primorosa. A gente comumente se coloca nesse lugar de ignorância mesmo, pessoal, se achando referência, e tudo que diferencia dessa minha referência, a gente vai para o combate. Mas quando o outro, que graças a Deus, tem uns que graças a Deus, Deus bota nas nossas vidas para nos peitar, é aquele filho que nos tira do sério, é aquele relacionamento que nos desestrutura, é aquele que não basta a crista para a gente, é aquele que nos coloca no confronto. Quando a gente olha para essas experiências e diz, o que é que esta criatura está querendo me ensinar? Eu preciso pensar diferente. E cada vez mais nós estamos vivenciando isso nos dias atuais. Os conflitos de geração, esses filhos que já vêm, parece com gabarito de autonomia, de atrevimento na ponta da língua, que colocam as coisas na nossa cara sem o menor pudor, estão nos convidando a fazer uma releitura mais aprofundada, de reflexionar o que é autoridade, o que é autoritarismo, como é que a gente vai estabelecer uma relação de respeito sem anular a opinião do outro, o desejo do outro. Porque algumas gerações atrás a gente nem sequer tinha direito de escolher a profissão. Hoje tem filho que peita a gente, que diz, eu não quero fazer isso aí que você quer que eu faça. E acaba nos impulsionando a ter que abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações para poder, de fato, exercitar a tolerância. E aí uma observação que o Emmanuel traz que eu acho muito interessante nesses exercícios de convivência. O nome da mensagem chama-se Busquemos o Melhor. Eu só trouxe um trecho dessa mensagem que Emmanuel faz uma leitura, uma interpretação, uma reflexão naquela passagem do Evangelho que Jesus coloca. Por que reparais o argueiro no olho do teu irmão e não a trave que está no teu? E aí Emmanuel traz uma observação que eu acho interessante, quando ele nos diz, é imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Eu vou repetir, porque essa frase é muito rica. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Muitas vezes a gente adora pegar o pequeno defeito que o outro apresenta e dilatar. Numa tentativa muito maior de mascarar os nossos próprios defeitos. E às vezes a nossa maledicência que nos cega a enxergar que o outro tem muito mais potencial de luz do que as pequenas trevas que nos apresentam. Habituar a nossa visão a enxergar o melhor. Isso, para mim, é um conceito aprimorado de indulgência que está lá no Livro dos Espíritos. Como uma das expressões do exercício de caridade. Indulgência para com as imperfeições alheias. Nós precisamos aprender a exercitar isso. E a gente aprende a exercitar isso habituando a visão a enxergar o melhor. Porque aquela criatura que nos tira do sossego, qualquer que seja o espaço que ela esteja ocupando, na casa espírita, no nosso trabalho, em nossa casa,
ela não só tem aquelas encrencas que a gente adora botar uma lupa. Ela é uma alma que também tem suas qualidades, é uma alma também que se apresenta de maneira solidária, e é uma alma que muitas vezes nos ama. Porque nas nossas experiências de amorosidade, nós ainda estamos capengando, gente. Capengando. E é quando a gente reconhece isso que a gente consegue reconhecer também o amor atrapalhado que o outro também ainda tem a nos oferecer. E é nesse exercício que nós vamos aprimorando o nosso respeito em relação ao próximo, o nosso respeito em relação a nós mesmos, porque quando eu vou reconhecendo as minhas próprias encrencas, quando eu vou reconhecendo os meus próprios defeitos, eu vou me tornando muito... E isso é uma atitude espontânea. Isso é uma atitude quase como uma consequência. Quão mais profundamente eu me conheço, quão mais profundamente eu tenho acesso à minha própria sombra, mais eu me torno uma pessoa tolerante para aceitar os defeitos dos outros e a sombra alheia. E nós só iremos permitir que a nossa convivência humana se torne mais saudável e mais harmônica quando todos nós exercitarmos isso coletivamente. Se conhecendo em profundidade, aprendendo-se a se respeitar, porque ter contato com a sombra não é uma experiência fácil, a gente precisa aprender a se respeitar. E é nesse movimento que a gente aprende cada vez mais a respeitar o outro. E eu gostaria de finalizar com uma pequena citação da Clarice Lispector, que eu acho bem profunda, quando ela nos diz: e se me achar esquisita, respeita também, até eu fui obrigada a me respeitar. E esse é um exercício que cabe a todos nós. Quão mais profundo é o exercício do auto-amor, quão mais profundo é o exercício do autorrespeito, nós iremos desenvolver as nossas habilidades de aprender a respeitar o outro, suas ideias, sua visão de mundo, suas escolhas. E é dessa forma que, muito espontaneamente, a gente vai aprender aquela máxima que Jesus nos apresenta: amar ao próximo como a nós mesmos. Muita paz a todos.